Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Começando aqui pela Rede Alesp, mais um Ideias e Debates, e hoje o tema por aqui é negritude, racismo e preconceito no Brasil. Nos últimos dias nós falamos muito sobre a questão da Kathleen Romeu, 24 anos, acabou sendo morta lá no Rio de Janeiro, vítima de uma bala perdida numa comunidade do Lins, e esse último fato desses últimos dias trouxe mais uma vez à tona algumas questões sobre isso que eu falei para vocês agora na abertura, sobre o ser negro no Brasil, sobre a questão de racismo, preconceito e tudo que desenrola esse tema, quer dizer, essa notícia, né? E aqui comigo hoje eu tenho duas pessoas que vão nos ajudar a entender ou tentar entender todo esse panorama aqui no Brasil e no mundo, que é a doutora Miriam Ravanelli, ela é vice-presidente da Comissão da Mulher Advogada da OAB São Paulo. Doutora, bem-vinda ao Ideias e Debates, tudo bem com a senhora? Olá, tudo bem, Julie? Muito obrigada. É sempre um prazer fazer essa construção conjunta com vocês aqui da Alesp. Fiquei muito contente com o convite para podermos debater um tema que se faz tão necessário e tão urgente no nosso dia a dia. Então, muito obrigada, gratidão e espero com certeza deixar uma contribuição positiva. E também aqui com a gente hoje o Dr. Robson de Oliveira, ele que é membro também da Comissão de Igualdade Racial da OAB de São Paulo. Doutor, muito obrigada, viu, pela sua contribuição desde já aqui no Ideias e Debates. Olá, todas as pessoas que nos assistem e nos ouvem. Obrigado, Júlio, pelo convite. Para mim é uma honra poder participar desse painel, trazendo minhas reflexões ao debate sobre o tema, né, que infelizmente causa muita tristeza, mas é importante que a gente tenha essa discussão para o desenvolvimento da nossa sociedade no geral, né? O despertar da nossa sociedade para as questões raciais precisa ser feito e só pode ser feito mediante o debate das questões. E eu aproveito essa fala inicial do senhor para pegar esse gancho de que nós precisamos falar sobre racismo no Brasil, nós precisamos falar do porquê existe essa cultura racista no país, né, doutor? Sim, é uma questão aqui que é muito triste, né, a gente ter que falar ainda sobre esse tema nos dias de hoje, né, em pleno século XXI, mas a gente precisa discutir mais, né, e eu faço esses debates com muita tristeza, né, porque cada dia que a gente vive, infelizmente, a gente tem inúmeras situações de violência, né, contra a população negra do nosso país. E tudo isso, às vezes, parece que é um pesadelo, né, um pesadelo que se iniciou com o comércio de seres humanos negros, né, e que nunca irá acabar. É muito violento, né, e muito doloroso tudo isso que acontece todos os dias, né. Entendo que esse debate que a gente vai trazer aqui hoje, né, a gente não vai conseguir esgotar todas as reflexões que a gente precisava realizar sobre o tema, né? Até porque a questão racial no Brasil e no mundo, ela é altamente complexa. Tanto que o racismo se sustenta faz séculos aqui em nossa sociedade, né? Então, a gente trouxe aqui o caso da modelo Kathleen, né? Que é mais uma das faces mais perversas do racismo, né? Tendo em vista o contexto no qual ela acontece. Nesse sentido, acho que a minha primeira reflexão aqui seria que a gente precisa realizar, né, e ver se de fato ocorreria a mesma situação que aconteceu com a modelo em uma zona nobre da cidade, né? A gente tem vários exemplos que circulam nas redes sociais que revelam o modo de agir policial quando ingressa em uma favela e quando ele ingressa em um bairro, né, mais privilegiado economicamente. Eu não estou falando aqui das relações com aqueles que possuem um agir contrário à lei, né, mas eu estou falando da relação de respeito com a comunidade na qual estamos inseridos. Ninguém aqui é ingênuo de achar que nas zonas nobres das cidades não ocorrem atos ilícitos. Muito pelo contrário, ocorrem também. Contudo, o modo como são tratados os moradores desses locais tem uma grande diferença. E é lamentável que as regiões menos privilegiadas são ocupadas por populações racialmente discriminadas. Infelizmente, pessoas negras são a maioria nesses lugares. E aí que a gente começa a pensar sobre os contornos que a questão racial
traz nesse caso, né? Trata-se de mais uma morte de uma pessoa negra, né? Que infelizmente, né, teve a sua vida ceifada, né? O Brasil sempre foi um estado racista. Ele escravizou pessoas negras durante mais de 300 anos. E colocou, né, essas pessoas negras em liberdade sem as mínimas condições de sobrevivência. Essas pessoas, elas foram para as ruas, para os morros, para as favelas, e o que sobrou para elas? Foi apenas os lugares sociais menos privilegiados. As pessoas têm um olhar, a nossa sociedade tem um olhar que discrimina pessoas negras, né? Elas estigmam essas pessoas como pessoas ignorantes, incapazes, pessoas que são, né, pelo olhar delas, geralmente fora da lei e por aí fora. Então elas são tratadas com desprezo e desconfiança. E são inúmeros exemplos que a gente tem sobre isso, né? As pesquisas e os relatos demonstram que pessoas negras são diariamente discriminadas. E, infelizmente, é assim que nosso país está concebido. E aí, além de tudo isso que o Dr. Robson nos coloca para iniciar esse debate, doutora Miriam, né, a senhora, como membro da Comissão da Mulher Advogada, a gente tem uma outra questão, né? Além do negro, o ser mulher negra na sociedade, né? Me parece, e que não deveria, eu só estou falando assim para que as pessoas entendam, que é um agravante a mais. Parece, né? Infelizmente, o ser mulher por si só já é difícil nessa sociedade em que a gente vive. E o ser mulher negra, me parece que nesse momento que a gente discute violência contra a mulher e racismo, se torna ainda mais um ponto crucial nessa discussão, doutora. Eu não tenho dúvida, Julie, que isso é com certeza uma máxima, sim, para as mulheres pretas e pardas, e principalmente quando eu falo de pretas, pardas e periféricas. Porque se para a mulher, no geral, esses enfrentamentos já são sobremaneira difíceis, porque nós viemos de uma sociedade patriarcal, culturalmente, historicamente, né, que é baseada aí no homem como centro e detentor de todo o poder, de todas as coisas. E aqui, quando eu falo um homem, normalmente eu estou falando de um homem hétero, branco, né, e que tem e adotou para si todas as bases da sociedade. A mulher preta e parda e periférica, somado a isso, a esse racismo, a toda essa questão do machismo, melhor dizendo, de todo esse patriarcado, ela tem somado a toda essa estrutura de discriminação e de desigualdade, o racismo. Então, a mulher preta, parda e periférica, além do machismo já arraigado culturalmente, historicamente, tem associado a todas as dificuldades também o racismo. Eu vejo, meus amigos e minhas amigas, que nós precisamos fazer, sempre que vamos falar de um mundo vasto dessa questão das mulheres, né? Nós precisamos estar sempre atentos a essa questão da interseccionalidade, precisamos estar atentas à questão do racismo negro também, para que nós possamos sempre atender e alcançar a todas as demandas de uma forma efetiva, de uma forma eficaz. E na esteira de tudo que muito bem ponderou o Dr. Robson também, o que eu gostaria de trazer de observação é que estudiosos, né, da desigualdade racial afirmam, inclusive, que para que a luta da discriminação da população negra produza efeitos consistentes na nossa sociedade, há um passo decisivo que nós brasileiros ainda não demos, que é nos assumir, sim, racistas. Né? Seja como indivíduos, seja como sociedades. Eu sempre lembro muito do filósofo e jurista Silvio de Almeida, né, que é um grande escritor e professor, enfim, acredito que de todos nós a respeito das questões raciais, né? E ele sempre fala e aborda essa questão. Ele traz que essa negação é essencial para a continuidade do racismo, né? E que nós, enquanto
detentores e enquanto herdeiros de toda a escravização que o povo negro sofreu, nós temos a responsabilidade de não continuar reverberando isso. E eu acredito que para essas modificações acontecerem, além de nos assumirmos racistas, nós precisamos conversar, inclusive, com as nossas bases, com as nossas crianças, levar isso para dentro das nossas escolas, nas nossas formações, né? Nós precisamos debater isso para que essa tomada de consciência seja um ponto de partida fundamental para toda a reconstrução que nós buscamos para uma sociedade mais igualitária, mais justa. E eu sinto que essa fala da senhora vai muito de encontro, então, pelo que o Dr. Robson está tá até colocando um sim assim na cabeça, vai de encontro com o que o senhor pensa também, né? Sim, porque isso que a doutora Miriam falou é de suma importância. No Brasil, né, o Brasil ele sempre negou o racismo, né? E enquanto isso, tanto nos Estados Unidos como na África do Sul, o racismo sempre foi aberto, né? Sempre houve a segregação racial. E desse modo, as organizações negras foram se constituindo de modo diferente. Aqui no Brasil, primeiro a gente tem que lutar, ainda temos que lutar, né, contra a negação do racismo e da utopia da democracia racial, né? Mostrar para pessoas que não é possível uma sociedade majoritariamente negra, né, que tem hoje 56% da população brasileira, né, que essa maioria dessa população ela ainda continua sem instrução, sem ocupação e sem espaços de poder. No Brasil, a gente ainda precisa romper esse silêncio para que brancos e negros se conscientizem da existência do racismo e assim possam seguir lutando contra ele. Já em outros países, o racismo é aberto, como o racismo é aberto, as lutas elas partem de outros pontos, né? Os movimentos eles são estruturados para combater as práticas racistas diretas, né? Ou seja, eles são feitos, né? Já existem legislações de histórias, por exemplo, né? Nos Estados Unidos, né, os negros não votavam. Por quê? Porque lá, de fato, eles entendiam que, né, por ser considerado um país racista e que o racismo, né, era declarado, né, os negros não podiam votar. Então, o que a população fez? Ela lutou para que isso fosse, né, possível. Aqui não. Aqui, né, embora a gente, né, os negros pudessem votar, havia a proibição dos votos dos analfabetos. E o que acontecia com isso? Consequentemente, pela proibição dos votos dos analfabetos, quem eram as pessoas que deixavam de votar? Os negros. Por quê? Porque eram as pessoas, né, que, na sua grande maioria, não tiveram acesso ao estudo, né? E nesse sentido, né, fica muito claro a diferença entre um país que, de fato, né, é autodeclarado o nosso país que ainda vive na utopia da democracia racial, né, negando o racismo que existe, né? E aí eu destaco um fato, né, que por muito tempo sobre a raça da população, eu destaco um fato que por muito tempo, né, os dados sobre raça da população brasileira eles não eram colhidos. Portanto, a gente consegue ver a tamanha dificuldade dessa luta no complexo processo de racialização que a gente tem no nosso país. E é por isso que existe essa diferença, né, entre os países que se declaram racistas e o nosso país que ainda não aceita que nós somos um país racista. E pela fala de vocês, é muito, desculpa usar essa palavra, muito maluco pensar que é preciso um país se assumir racista para que realmente as coisas pareçam ter que andar. É um contrassenso até pensar nisso, né? Mas aí a gente engata, eu sei que a senhora quer falar, doutora Miriam, só para a gente aproveitar o gancho, né? É preciso falar de posicionamentos políticos, né? As pessoas precisam se posicionar, não é, doutora? Com certeza, eu penso sempre, Julie, que o simples fato de nós, corpos pretos ou pardos, estarmos em lugar de liderança, em lugar de decisão e também levando os nossos posicionamentos, isso já é uma grande manifestação política. Eu penso que hoje em dia, com a quantidade de violências e violações que a população preta e parda sofre,
O fato, inclusive, de nós estarmos vivos já demonstra uma manifestação política e é uma grande resistência, né? Porque, como se comumente disse, e eu gosto muito, confesso a vocês, que de tomar essa fala como minha, né, e reverberar no seguinte sentido, de que se combinaram de nos matar, nós vamos combinar de não morrer. E estarmos nos lugares de decisão e nos colocarmos ali, gerar senso de representatividade, senso de pertencimento. E eu acredito que o fato, por exemplo, hoje, inclusive, de nós termos aqui um homem negro, uma mulher parda discutindo, né? Tendo esta abertura na nossa Assembleia Legislativa aqui, já é uma grande manifestação política, né? Então, assim, eu vejo isso de suma importância. E, doutor, aí vai, só fazendo gancho entre uma resposta e outra, e isso vai muito de encontro também de como, em outras partes do mundo, eu acho que os Estados Unidos é um grande exemplo também, de como os movimentos se formam, e aí a gente tem essa questão dos movimentos negros e dos movimentos de que lutam contra essa questão do racismo, e aí todo mundo só vai reverberar, né, doutor, quando uma questão toma uma proporção gigantesca, como o caso do George Floyd. E aí eu acho tão difícil se pensar. Aqui no Brasil bombou a questão, e tem que fazer, tem que se falar sobre o que aconteceu com o George Floyd. Mas quando a gente fala da Kathleen, quando a gente fala da Marielle Franco, por exemplo, você vê que não se tem tanta pressão popular sobre. Não sei se a minha leitura é errada, doutor. Não, na verdade a sua leitura é exata, né? Infelizmente, né, aqui, né, como a doutora Miriam até colocou, as pessoas negras, né, estão se posicionando, né? Mas a gente ainda não tem o apoio total das pessoas brancas. E a gente precisa desse apoio, né? Então, eu como advogado, por exemplo, meu posicionamento político é de defesa da Constituição Federal. É da defesa, né, da igualdade entre os seres humanos e a defesa, né, do Estado de Direito, que não pode excluir ninguém da sua proteção, né, e das garantias previstas no artigo 5º da Constituição Federal. Eu penso até que, enquanto pessoas negras e brancas, a gente tem que compreender a questão racial no Brasil. E como você bem colocou, aqui no nosso Brasil ainda, as pessoas acham que a questão racial é um problema só dos negros, mas ela não é. Ela é um problema dos brancos também, né? E é um problema, eu digo até que principalmente dos brancos, porque supostamente, né, por conta de tudo que eu já mencionei, as pessoas brancas são as pessoas que têm um esclarecimento maior, que elas estão conscientes, né, da situação, né, e principalmente elas tiveram mais acesso, né. Então, essas pessoas têm que apoiar as pessoas negras para que, de fato, essa luta, né, possa se tornar uma luta em que as pessoas negras vão começar a deixar de ser assassinadas todos os dias, né. Eu trago aqui um paralelo, inclusive, né. Você trouxe a questão do George Floyd, e exato, o George Floyd, quando ele foi morto, né, o mundo virou, né, se posicionou a favor do George Floyd. Só que aqui no nosso país a gente tem diversos casos que acontecem todos os dias. A gente teve o caso agora que você bem colocou, que é da Kathleen, da modelo Kathleen, né? A gente teve o caso do João Alberto, lá no Rio Grande do Sul, que foi espancado e morto, né, numa rede do Carrefour. Sim. A gente teve o caso, né, do músico que levou mais de 80 tiros lá, né? E outros que a gente presencia diariamente. Só que aqui, infelizmente, a população branca ainda não se posiciona. Eu vou trazer um paralelo bem rápido até. Nos Estados Unidos, no passado, teve um massacre chamado Massacre em Selma. E o que aconteceu para eles conseguirem vencer aquele massacre? Para eles poderem conseguir os direitos que eles estavam buscando lá. As pessoas brancas foram as pessoas que ficaram na linha de frente do combate. Porque quando a polícia estava lá para poder, né, tomar, né, aquelas medidas coercitivas e agressivas, as pessoas brancas foram na linha de frente. Porque quando você faz um paredão humano com pessoas brancas, né, a sociedade no geral,
né, elas ficam mais acometidas, elas têm a empatia, e aí elas se posicionam por quê? Você não pode, né, massacrar pessoas brancas, né? Então, aqui no nosso país, né, e foi assim que os Estados Unidos conseguiu tudo que eles têm conseguido até hoje, com o apoio das pessoas brancas. E aqui a gente precisa ter muito mais a empatia das pessoas brancas. A gente teve um caso muito pragmático aqui no nosso país também, que foi assim, bem objetivo. Um entregador foi fazer uma entrega e aí ele foi agredido, né, pela pessoa, por quem estava recebendo. O cara falou, você aqui tem inveja disso, disso, daquilo outro. O que aconteceu com aquele entregador? Pelo fato de, fenotipicamente, ele não ser uma pessoa negra, logo depois que aconteceu o fato, fizeram uma vaquinha, ele arrumou 200 mil reais, ele conseguiu um bom emprego, né? Só que essa situação, por exemplo, quando acontece com uma pessoa negra, a gente às vezes vê a discussão, vê as informações na mídia, mas fica só por aí. A população como um todo ainda não tem a mesma empatia de quando acontece uma agressão com uma pessoa branca, ela não tem a mesma empatia que acontece com a pessoa negra. E é por isso que a gente ainda está muito longe, né, de chegar, né, perto da democracia racial que a gente tanto espera e que está esculpida na nossa Constituição. Doutora, eu pensava nisso que... Muito... Desculpa, Júlia. Pode falar, doutora. Eu pensava nisso, né, que o Dr. Robson está falando, e eu penso assim, que como é contraditória, né, a indignação de nós brasileiros, né, porque quase diariamente nós temos contato, vemos na TV, ou sabemos de algum caso, inclusive próximo a nós, de crimes praticados, né, ali no nosso âmbito, tão racistas e tão cruéis quanto os ocorridos fora, como, por exemplo, nos Estados Unidos, né? E eu penso que a população brasileira, em sua maioria, né, entendem que lá fora existe ódio racial, mas que aqui não. E que acreditam, inclusive, que vivemos numa democracia, como o Ben já trouxe, inclusive, acreditam fielmente que existe aí uma democracia racial, né? E que não há conflito, enfim, que estamos sem conflitos aqui, né? E essa eu penso que seja a grande perversidade do racismo, né? Porque ele foi construído de uma forma assim tão habilidosa, né? Que nos leva a crer ou não nos deixa enxergar, né, essa realidade que é tão gritante aos nossos olhos, né? E é assim uma outra coisa que eu penso ser tão interessante que, enquanto o Dr. Robson falava, eu lembrava que no caso, né, do Floyd, eu lembro das ondas de protestos antirracistas que tomaram conta, principalmente dos Estados Unidos, né, em que o mundo inteiro parou, inclusive porque jogadores da Liga de Basquete, do NBA, e até as partidas, enfim, que aconteciam, que gera todo o mundo, muitas vezes para ver, né? Num sinal de protesto, esses esportistas, eles aderiram, fizeram greve, e isso tomou uma comoção que acabou tomando, assim, todo o mundo e os Estados Unidos, né? E aí eu imaginava, e uma vez eu li um artigo, e enquanto o Dr. Robson falava, me chamou muita atenção, porque eu lembrei desse artigo, né? Havia uma provocação nesse artigo, né, de um ativista, que é o Douglas Belchior, que ele dizia o seguinte: imagina só essa mesma situação aqui no país e a gente trazendo o Pelé para poder discutir isso, né? Ou então algum outro tipo, ou algum outro jogador que possa causar o mesmo impacto, por exemplo, como o LeBron James, né, lá nos Estados Unidos. Então, assim, esse engajamento, inclusive dessas pessoas também que têm esta representatividade, eu penso que seria de suma importância, né? Esse maior envolvimento, até para que nós pudéssemos trazer essas discussões também, inclusive, para os esportes, né? Eu penso que seja de suma importância e fundamental nós falarmos cada vez mais sobre isso. E aí eu aproveito, doutor, esse gancho antes de passar para o doutor Robson, porque é essencial. A gente tem que ter representatividade em todos os setores. E o que hoje é o grande boom do brasileiro, é o futebol. E a gente não vê jogador de futebol negro se posicionando sobre questões, né? Eu venho do esporte por muitos anos. Eu fiz quase 13 anos de futebol e outros esportes. Então, por isso que quando eu vejo e quando não vejo, na verdade, os esportistas se posicionando, e se posicionando mesmo,
né? Eu falo, é muita diferença que se tem de mentalidade do que o esporte pode dizer para a população. A gente está falando do LeBron, nos Estados Unidos, e aqui no Brasil a gente não tem uma referência no futebol e de qualquer outro esporte de quem levante a bandeira, mas não levante a bandeira porque é modismo, porque levanta a bandeira porque quer dizer alguma coisa. Não, de novo, doutor, desculpa se a minha leitura está errada. Não, acho que é assim, né? Pontos que a gente precisa compreender. Primeiro, eles não se posicionam porque eles também têm medo das sanções que isso pode ocorrer, né, em decorrência do racismo que a gente tem, que é o racismo que agride, que a doutora Miriam falou. E esse tipo de racismo é o que a gente chama de racismo estrutural, né? E segundo, porque na sua grande maioria, eles ficam com receio de sofrer as retaliações. Então, a gente vive numa sociedade em que a gente tem um racismo estrutural, porque o racismo estrutural, né, de forma bem sucinta, o que é o racismo estrutural? Ele é o modo natural de funcionamento da nossa sociedade, que cotidianamente discrimina pessoas em razão da cor da sua pele, né? Então, eu não estou tratando aqui, né, dos crimes de racismo, de injúria racial, que são os crimes de condutas intencionais, em que uma pessoa, né, agride a outra em detrimento de um sujeito ser negro, né? E esses crimes, né, estão sujeitos à punição nos termos da legislação penal, né? Eu estou falando aqui de condutas, né, que fogem do plano da intencionalidade e do plano individual, né? Lamentavelmente, a nossa sociedade se estruturou de modo racista, né? Portanto, o racismo estrutural, eles são práticas cotidianas e históricas que são adotadas privilegiando pessoas brancas e prejudicando pessoas negras, né? Sem que tais práticas sejam tidas como erradas. Então, você traz toda essa questão, né, dos jogadores e tal, né, mas, por exemplo, nas contratações e promoções por pessoas, né, acontece sempre a preferência por quem? Pessoas brancas, né? A destinação de recursos públicos para bairros de pessoas brancas em detrimento de regiões periféricas, que são ocupadas, na sua grande maioria, por pessoas negras, né, são apenas dois exemplos muito evidentes de como a nossa sociedade funciona, né? Outra coisa que ninguém estranha é pessoas brancas em cargo de poder, mas quando vem uma pessoa negra em cargo de poder, as pessoas ficam espantadas, né? E o que é pior, a nossa sociedade, infelizmente, ela acha que isso está tudo normal, né? Porque foi assim que nós fomos criados, né? Então a sociedade acha que isso é normal. Então tudo isso é o racismo estrutural. Então, Julie, quando você fala que às vezes os jogadores não se posicionam, eles se posicionam. Alguns até se posicionam. A gente teve alguns casos específicos que sim. Obviamente que a gente tem outros que, né, pela visibilidade que tem, poderiam se posicionar e não fazem. Mas muitas vezes eles não fazem, eu nem critico isso. Eles não fazem porque é um mecanismo de defesa, porque eles também têm receio da retaliação que aquilo pode acontecer. Então, quando a gente vive numa sociedade racista que não admite que o racismo está no nosso país, é muito difícil você se posicionar, principalmente quando você está, né, perto de uma posição que te dá um destaque. Porque a pessoa, né, ela acaba pensando assim, puxa, eu ralei tanto para chegar até aqui, e talvez se eu me posicionar nisso eu posso perder aquilo que eu tenho, porque ele sabe, né, que ele vive numa sociedade racista. Ele sabe o que é sofrer o racismo desde o dia em que ele foi concebido. Então é um de defesa. Então, às vezes, não dá nem para criticar. O que dá para a gente tentar aqui para mudar a percepção da sociedade é a sociedade admitir que o racismo existe e, a partir dessa premissa, né, a gente ter o apoio das pessoas que estão em cargos de posição e liderança para fomentar esses debates. Então, essa conversa que a gente está tendo aqui hoje, para mim, é de suma importância para que cada vez mais a gente possa trazer para a sociedade que o racismo existe e ele precisa ser combatido. Então, eu, por exemplo, como advogado negro, né, eu sempre me posicionei porque eu sempre fui uma pessoa muito convicta das minhas questões, mas, assim, eu tive amigos próximos de mim que também eram e que, às vezes, eles ficavam com receio, falavam, gente, você não vai falar sobre isso porque isso pode ter retaliação. E é o mecanismo de defesa que cada um tem, porque desde o dia que ele foi concebido,
ele sofre os efeitos desse racismo, que é um racismo sofisticado. E na medida que a sociedade vai evoluindo, esse racismo ele vai evoluindo junto. Então é por isso que é importante a gente estar debatendo o assunto e entender que a gente vive numa sociedade racista e que o racismo ele é estrutural e a partir dessa percepção há formas de combater esse racismo. Doutor, concordo com o que o senhor nos traz, que é muito difícil para alguns desses jogadores se posicionar efetivamente por terem um receio, só que ao mesmo tempo, para mim, é uma questão dúbia, no sentido de que maluco pensar que alguém que conseguiu chegar em um determinado momento na carreira não pode se posicionar abertamente com medo, né? É muito maluco a gente pensar isso, né? Deveria ser o contrário. As pessoas deveriam estar tranquilas para poder se posicionar e para falar dos seus, não é? E se tem essa inversão. Exatamente por isso. E é maluco exatamente por isso, porque como a sociedade não reconhece que existe um racismo no nosso Brasil, quando aquela pessoa se posiciona, começa a falar, é mimimi, tá querendo chamar atenção e por aí afora, né? Então é muito maluco mesmo, como você bem colocou, E eu percebo nessa discussão também, dessa questão do posicionamento, e aqui eu falo de uma forma geral, por óbvio, hoje com o recorte, né, que nós estamos fazendo racial, mas eu percebo que quando falamos de violências e violações de direitos humanos, quando nós falamos de discriminação e preconceitos, né, nós agimos muito de forma repressiva. E nós precisamos começar a agir também de forma de conscientização, de falar mais a respeito, antes que as coisas aconteçam, né? E uma outra situação que eu trago também aqui, até no sentido de provocação, né? É para pensarmos também que já pararam para pensar que, por exemplo, aqui eu estou trazendo para a questão dos jogadores em si, né? Que Sim. Quando esses jogadores também se levantam, é porque normalmente aconteceu com eles. Não aconteceu com o outro. Então, nós precisamos ter essa leitura também, né? E entendo também essa questão que o Dr. Robson trouxe, né? Porque se para esse jogador, que normalmente, tá? Já veio de uma situação deveras delicada, normalmente de um lugar de periferia, onde ele teve menos estudos, menos oportunidade de estudos, chegar em algum lugar já não foi fácil. Manter esse lugar, muitas vezes, porque se um jogador, um homem branco, hétero, né, e às vezes com algum nível de instrução, ele já é cobrado, esse jogador, com certeza, ele é cobrado sobremaneira com outros tipos de questões também, e de postura e posicionamento e coisas do gênero, né? Então, assim, eu penso que são linhas muito tênues, né, e delicadas de se tratar, né, e essa questão que o Dr. Robson traz do racismo estrutural, dessa naturalização das ações, dos hábitos, né, de situações, de falas, de pensamentos que acabam permeando o nosso cotidiano como se fosse uma coisa perfeitamente normal, né? Eu pensava muito nisso, no cotidiano da nossa sociedade brasileira, estão tão normalizados, né? Muitas frases, inclusive, muitas atitudes de cunho tão racista e tão preconceituosos, como piadas associadas a negros, às indígenas, a mulheres, né? Tão degradantes e tão criminosas, e atitudes baseadas em preconceitos, né? Então eu fico sempre pensando nisso também, e nessas formas também que o racismo adquire mais sutis, entre aspas, como a adoção, por exemplo, de eufemismos para fazer referências a pretos, a pobres, a pardos, como palavras, por exemplo, como moreno, como pessoa de cor. Isso ainda, infelizmente, está presente no nosso cotidiano, né? Então eu penso que nós também temos que rever todas essas questões. E uma outra questão importantíssima, Julie, é que vem aparecendo muita discussão a respeito do racismo reverso. Nós precisamos exterminar isso, né? Porque isso cotidianamente, corriqueiramente vem aparecendo, né? E o racismo, ele demarca, ele é uma marca que uma parte da população sofreu,
uma população escravizada, explorada pela sociedade, né, com uma exploração de trabalho ali, de segregação financeira, de moradia, de perseguição cultural, enfim, né, é questão estrutural, como bem trouxe o Dr. Robson, né, e a ideia de raça, ela já foi criada para tentar justificar essa dominação que era imposta, né, de uma população sobre a outra de forma violenta. E os efeitos do racismo no Brasil não foram reparados, como inclusive já trouxe o Dr. Robson, ao longo dos anos, né, do fim da escravização. E os efeitos ainda são sentidos pela população preta e pobre e periférica e também pela indígena, né? O Brasil foi a última nação da América a trabalhar essa questão da escravização lá em 1888, né? Então, assim, para que eu pudesse trabalhar na possibilidade de um racismo reverso, a população branca também teria que ter passado por tudo isso, né? E que não foi o que aconteceu. Não houve essa questão de escravização do povo branco, dessas privações. Então, é uma outra coisa também que nós temos que exterminar, é essa questão a respeito desse racismo reverso. E olha, eu vou falar para a senhora, para o doutor Robson, que aula que a gente está tendo aqui no Ideias e Debates. Eu conversava com eles antes da gente começar e a gente falava dessa questão de aula, né? Mas essa é a questão do debate, essa é a função também, nós aqui da Rede Alesp, da imprensa, de colocar no centro da questão esses debates, né? E aproveitando o gancho, a gente está falando disso, né? De se posicionar, a gente está falando de adultos, né? A gente tem que pensar lá atrás. A gente tem que pensar também naquela criança e naquele adolescente que pode passar por essa questão do racismo e que, infelizmente, em algum momento pode acontecer. E para essa criança branca que vá conviver em algum momento com essa criança negra, que faça, que tenha a convivência, que não tenha o preconceito. Né? E aí eu fico pensando como os pais podem ajudar de maneira correta nessa questão. Porque também não se pode ensinar aos pequenos de modo errado, não é? Com palavras erradas, né? A senhora falou, né, do moreno e afins, não é? Eu vou contar uma passagem para vocês muito rápido para a gente introduzir esse tema, porque a gente está na reta final do nosso programa, que traz, eu acho que um pouco da angústia dos pais e que deveria ser, errado, né? Você tem angústia de como ensinar certas coisas para o seu filho e será que você está ensinando certo? Será que ele não vai fazer errado? Assim, antes da pandemia, eu estava dentro do metrô com meu filho, e meu filho, na época, tinha uns 5 anos, e ele ficava olhando para uma senhora negra e ficava olhando. O meu medo é que ele falasse alguma coisa errada, né? Entre aspas, ali, né? Porque a gente tem essa coisa, será que eu ensinei certo até agora para ele, né? Que todas as pessoas são iguais? E aí ele virou para mim depois, eu morrendo de medo, né, porque tinha um monte de gente em volta, ele virou para mim e falou assim, mamãe, você viu que ela tem a cor daquela santinha que o vovô tem em casa? Nossa Senhora Aparecida. E ele só disse isso, mas me deu um medo de não saber como ele ia falar. Se ele ia falar alguma coisa com relação à cor dela, se ia falar sobre como ela estava aparentada. A senhora entende o que eu estou dizendo, doutor? A gente tem medo de, será que o meu filho vai crescer direito no sentido de eu estou passando valores direito para eles? E para mim foi muito emblemático, porque ele só fez a referência para a santinha do avô, né? E a gente já acha que, meu Deus, será que ele vai falar isso ou aquilo? Como é que eu vou me virar? Como é que eu vou responder? Vou ficar na frente dos outros? Doutor, desculpa contar essa passagem, mas eu achei muito emblemática. Hoje ele tem 7 anos. Não, isso que você está colocando é muito importante, porque o que acontece, acho que o primeiro ponto é a gente não ter medo, né, de discutir o assunto. Acho que a gente tem que quebrar os paradigmas, né? Como eu coloquei lá no início, a gente precisa fazer, eu acho que aqui, um processo de desconstrução, né, de tudo aquilo que a gente aprendeu até hoje, né, e de reeducação. Então, a gente precisa se reeducar para que a gente possa, né, fazer com que os nossos filhos comecem a crescer com a educação que deveria ter sido passada há séculos atrás, né? Então, e como que a gente faz isso?
A gente faz isso por meio de debates e de conversa. E a gente não tem que ter medo, né? Acho que o que a gente não pode ter é a gente ficar em silêncio, vendo o que acontece hoje com a população, né? E não fazer nada. Então, se você, mãe, né, tá vendo lá o seu filho ter uma questão, você vai falar para ela, ó, filho, é isso, é aquilo, vai explicar da forma mais natural possível. Acho que tem que tratar o assunto de forma natural, reconhecendo o passado, né? A gente tem que voltar ao passado, reconhecer os erros que foram cometidos no passado até os dias de hoje, para que no futuro esses mesmos erros não sejam reproduzidos. E para isso a gente tem que fazer o quê? A reeducação. E aí, só curioso que você contou o caso da escola, a gente tem uma legislação, né, que fala que tem que ter o estudo, né, da cultura afro-brasileira, né, da cultura negra. Só que, infelizmente, a gente tem uma lei, e aí, né, doutora Miriam, nós que somos advogados, né, a gente somos pautados na legislação. A lei é uma lei que, infelizmente, para nós, é uma letra norma. Sabe por quê? É uma letra morta. Por que eu falo uma letra morta? Porque a gente tem a legislação, mas uma legislação num país que, como eu coloquei aqui para você, é racista, mas que não reconhece que é racista, e que não tem nenhuma sanção, é uma letra morta. Porque, infelizmente, na nossa sociedade, você coloca uma lei lá, fala, ó, tem, né, o estudo, né, no ensino médio fundamental das crianças para que possam né, ter o conhecimento sobre as questões raciais. Só que você não tem nenhuma sanção, e aí a gente volta para a bolha que a gente vive nos dias de hoje. Essa bolha que não reconhece o racismo no nosso país. Você acha que eles vão fazer isso? Você acha que as pessoas que liderança têm interesse em fazer? E uma vez eu perguntei isso para uma diretora de escola, eu falei, mas vocês aplicam a lei que fala isso? Ela pegou e falou, doutor, né, eu até tentei fazer, mas aí o que aconteceu? Alguns pais aqui começaram a falar que a gente estava ensinando cultura africana, né, religião. A gente falou, o que a gente fez? Para a gente poder cumprir a lei, né, para falar que a gente coloca lá simplesmente aula de capoeira, né? E o que é pior, né? A lei não traz o recurso necessário para que os professores também tenham essa capacitação para dar essas aulas e fazer com que a sociedade evolua. Então, resumindo aqui, a gente tem que, de fato, nos desconstruir, né? Quebrar todos esses paradigmas e nos reeducar para que, de fato, as próximas gerações tratem esse assunto de forma natural e sem medo, porque elas vão saber que, de fato, aconteceu, né, e vão trabalhar para que isso não aconteça mais, né? E eu espero que as próximas gerações, porque essas discussões que a gente está tendo aqui hoje, há pouco tempo atrás a gente não tinha, né? Nos canais abertos, nos canais de comunicação. Então eu espero que os meus filhos já não tenham que sofrer o mesmo que eu sofri para chegar onde eu estou, e que os filhos dos meus filhos também não, né? E a gente só vai fazer isso com uma reeducação. É isso mesmo, doutora. A gente está quase estourando de tempo. Tá. Vou pedir para a senhora ser breve, desculpa. Claro. Imagina. Na esteira só disso que vocês trouxeram, inclusive que o Dr. Robson ponderou, né? Da questão que sofremos essa alteração na Lei de Diretrizes Básicas, né? Para constar no nosso ensino, e aqui é a Miriam pedagoga que está falando, né? Eu tive o contato com algumas colegas da minha época de professora, enfim, né? E perguntei, e cheguei a questionar, né, se isso estava acontecendo e como estava, né? E uma coisa que me chamou muita atenção e que eu acho que nós precisamos, né, conversar muito a respeito também, é que uma resposta que me grita até hoje aos ouvidos foi a seguinte, né? Que foi perguntado, inclusive numa sala de aula, né, para crianças e para jovens e adolescentes, a respeito dessa importância. Fizeram como se fossem umas enquetes, né, nas escolas municipais, eu não me lembro se nas estaduais, mas nas municipais eu me lembro bem, a respeito de se conhecer a cultura negra, a cultura afro, e por que estudar, conhecer toda a questão da escravização, né? E as pessoas não se reconheciam como negras. Elas não se viam como negras, e não se vendo como negras, elas entendiam que não era importante conhecer a história, que não havia necessidade. Para que eu preciso entender uma coisa que eu não vivo, que eu não vou viver? Então, assim, havia muito esse questionamento, né, a respeito de eu não me reconhecer como negra,
E também, além de não me reconhecer como negra, eu não sendo negra, por que eu preciso conhecer toda essa história? E por que eu preciso aprender? Isso precisa estar inserido na lei de diretrizes básicas, né? E aí agora vai mais um pouquinho além a Miriam pedagoga, no sentido de discutir, né, como bem também ponderou e trouxe o Dr. Robson, de falar abertamente dentro das nossas famílias, para nossas crianças, para os nossos meios, para o núcleo no qual convivemos, de uma forma muito aberta a respeito de questões que nos parecem tabu. Nós precisamos fazer essa desconstrução, nós precisamos ressignificar as nossas falas, os nossos papéis, enquanto agentes, inclusive, transformadores no núcleo aos quais nós estamos inseridos, né? E eu penso que, assim, por óbvio, cada idade vai trazer uma forma diferente de colocação. Mas, por exemplo, no caso das crianças, contar a história, trazer ao conhecimento dessas crianças história de uma forma sutil, com livros. Nós temos tantos livros aí hoje que são capazes, né, de contar essa história e ir fazendo essa construção gradativa e começar realmente nas nossas bases e mexer nessa formação das nossas crianças, dos nossos jovens e dos nossos adolescentes, porque eles serão não só o futuro, mas já são o presente, que farão toda a diferença para essa reconstrução e essa ressignificação de toda a nossa história. Doutores, eu estou no limite para encerrar aqui o nosso Ideias e Debates, mas eu quero muito que em outro momento a gente volte a falar sobre esse tema, porque a gente tem muita coisa ainda a dizer para a população. Então, doutora Miriam, muito obrigada, viu, pela contribuição da senhora hoje aqui no Ideias e Debates. Eu que tenho que agradecer, Julie, e quero agradecer também a todos e a todas e a todos que nos acompanham aqui, e principalmente também a você, a vocês pelo convite e pelo espaço a mim dado, principalmente para fazer essa construção conjunta e estar ladeada pelo Dr. Robson, que eu não tenho dúvida que me trouxe assim várias reflexões, Dr. Robson, e eu costumo brincar que em todos os lugares onde eu passo, eu mais levo do que deixo. E hoje, com certeza, isso não foi diferente. Quero te agradecer por dividir todas as suas experiências e as suas vivências e me permitir fazer essa construção conjunta com você. Então, minha palavra para vocês aqui hoje é de gratidão. Dr. Robson, muito obrigada, viu, pela contribuição e por estar na ativa com esse tema. Eu que agradeço, né, a oportunidade, o espaço, digo que foi um prazer, né, estar aqui com vocês e principalmente, doutora Miriam, eu também aprendi muito com você. Eu acho que é importante, né, a gente estar nesses espaços, né, como eu disse, ocupar esses espaços para a gente trazer a percepção, né, dessas questões raciais, não pelo viés que sempre foi passado, que é um viés totalmente equivocado e que não traz a percepção da realidade que a gente vive. Então, espaços como esse, Julie, que você está trazendo esses debates, é de suma importância para a evolução da sociedade. E por conta disso, eu tenho só como agradecer a você como negro, né, em nome da população negra, por dar a oportunidade de a gente difundir essas ideias, para que no futuro, de fato, esse assunto deixe de ser um tabu e que a gente possa viver numa sociedade justa e plural de fato. Muito obrigado pela oportunidade, pela distinção e desejo para vocês aí tudo de bom. E eu espero revê-los em breve aqui na Rede Alesp para a gente falar mais sobre esse tema. E você que está em casa já sabe, reveja o nosso programa lá no nosso canal do YouTube. Fique agora com a nossa programação da Rede Alesp. Tchau!